será que os pesquisadores têm que comer isso também? Exatamente, né? Na verdade, são as larvas, né? Você sabe que a larva ela é uma das principais fontes de proteína, da mesma forma que a carne e que o ovo, né? E não todas as culturas nativas, né? Mas algumas se alimentam dessas larvas. Mas é bem difícil, né, para você se despir de toda uma cultura anterior que a gente carrega, uma educação que fornece o nosso contexto cultural, né? E ter que ir para uma tribo totalmente despido e começar com os costumes, né, deles, olha, graças a Deus, não, eu não escolhi ser antropóloga. Ia ter que fazer um trabalho de campo. Olha, eu acho que eu ia escolher talvez uma coisa mais para o nosso tempo, assim. Ou a elite, né, Zilá? Podia fazer antropologia urbana, sei lá, trabalhar com grupos indígenas. Antropologia urbana, analisar. Com a elite seria melhor, assim, na alimentação, alguns costumes. Sim. Mas, olha, tem outros bem piores que não dá para enfrentar da elite, não. O Zilá, que nem eu até falei na primeira parte, o Bourdieu fez um estudo com a cultura de classe na França, né? Ele trabalhou os hábitos da elite Uhum. e da classe Sim, trabalhadora, né? Que está naquele livro dele, A Distinção, né? a distinção, eu me lembro, eu li O um. Bourdieu fez trabalhos antropológicos incríveis, né? Apesar dele ser sociólogo, né? Mas ele também foi antropólogo em alguns trabalhos. Né? Pois é, mas eu acho que essa dificuldade agora com o aperfeiçoamento, como disse o Álvaro, né, as coisas mudam. Acho que as pesquisas assim de campo devem estar bem melhores, um pouco mais facilitadas para os antropólogos, né? Porque a tecnologia está ajudando muito. Porque a gente se despide de tudo aquilo que a gente sabe e é acostumado e é formado e é construído, né? É muito difícil. Você sempre vai ter, eu acho, não sei, no meu entendimento, sempre vai ter uma influenciazinha ali da nossa cultura, né? A gente vai ter que ser muito, muito mesmo desprendido, não sei, não seria o termo agora, né? Porque quando se fizer o relato, quando se fizer o caldo final lá da tua pesquisa, às vezes pode aparecer um pouquinho da gente ali, né? Eu É como fiz um na história. pouquinho, enquanto o É Carlos não como na entra, ele falou que a história. internet dele está um pouquinho lenta lá, né? Enquanto ele não entra para eu dar continuidade, eu só quero pegar o gancho do que você está falando, Lízia, do que você está falando agora. Não é fácil, de fato. Eu fiz um pouquinho desse trabalho antropológico agora no doutorado. Uhum. Eu tive que ir em alguns cultos, em algumas igrejas pentecostais. Porque não adiantou eu ficar só lendo lá os livros da Sarah Shiva e lendo lá os textos da escritora Stormy Marshall. Não. Eu fui em alguns cultos. Eu fui num culto do Templo de Salomão aqui no Rebouças, aqui em Curitiba. Eu fui na igreja Deus é Amor, que tem aqui na João Negrão, aqui perto da minha casa. Né? Foi na Deus é Santo também? Na Deus é Santo eu não fui, Alva. Mas eu precisei ir em algum desses cultos para ver como que não só é a cerimônia, mas como é a retórica das lideranças religiosas. Né? Uhum. E eu não cheguei aí no culto da Sarah Shiva, o culto das princesas. Esse você ia, né, Zilá, para mim. Né? Mas ela Pois acabou não é, eu indo para cá. ia, né? Agora vai ser meio difícil. Você já Mas eu terminou o acabei indo doutorado e nessa pandemia agora? eu acabei indo em cultos de outras lideranças femininas, né, que não fogem à norma de tudo aquilo que eu lia nos textos, né? Mas é muito legal você ver isso na prática. Quando eu fui na Expo Cristã em São Paulo, eu vi a Ana Paula Valadão num culto. É uma coisa totalmente diferente você ver na prática. Só contextualizando a Letícia e o Carlos, né, a minha tese do doutorado, eu trabalho lideranças femininas conservadoras, né? Por isso que eu fui nesses cultos evangélicos. Tá? Mas não é fácil, Zilá, não é fácil, porque para você Não é entender como fácil. essas Tem pessoas que ter pensam, você tem que se esquecer as suas referências. Você tem que se desconstruir quase, né? E daí depois você vai ter que se reconstruir novamente. Você já notou que você influencia a cultura deles e eles vão influenciar a sua também. Sim. Você não será o mesmo da pesquisa, você será outra pessoa. Quer falar, Letícia, alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. É um negócio sério. Isso que vocês falam de quando você tem que estudar uma cultura diferente, você tem que
meio que própria tem relação com o relativismo cultural? Sim, né? Na verdade, o Levi-Strauss, ele tem algumas questões importantes ali, né? A cultura tem uma lógica própria, né? A cultura ela é Relativismo dinâmica, cultural? né? E ele traz a questão do relativismo cultural. Ah, se a gente pensa aí a lógica cultural de cada cultura, né? De cada grupo, a gente entra naquilo que o Levi-Strauss ele já falava, mas que outros antropólogos vão falar, né? Que é a teia de significados, né? Os signos, as teias de significado que cada cultura constrói, né? Que vai ser diferente, né? Que óbvio que entra a questão do relativismo aí, né? Como isso se constrói em cada cultura. Eu não sei se o Álvaro e a Zilá lembram, vocês leram esse texto, né? Do Geertz, do Clifford Geertz, a interpretação das culturas, a teia de Maravilhoso. significados. Deixa eu mostrar aqui, ó. A Ó, caiu interpretação das tudo, meus culturas. livros. A descrição densa. Lembra, Zilá, da descrição densa do Geertz? Né? Como que cada Poxa vida, cultura tem uma eu lógica acho que eu própria. li, sim. Eu acho que eu li, mas eu não estou lembrada. Muito, muito. A descrição densa fala da piscadela. O professor Matheus conta. Então eu lembro, eu li. Lembra, Você Zilá? leu esse, né? Maravilhoso esse texto. Pesado, Nossa, bem, nem fale, mas é pesado. bem pesado. Geertz é pesado. Então, Aquelas cada piscadelas cultura, lá, com segundo o aquelas Geertz, sutilezas, não, até hoje eu ainda estou às voltas com as piscadelas lá. Ele também. Lembra daquele negócio da briga de galos que ele discute também? Sim, sim, lembro um pouco da briga de galos. Maravilhoso. Ai, gente, desculpa, mas caiu tudo aqui, meus livros. Ai, mas, enfim, esse texto ele fala da teia de significados que cada cultura constrói, né? Que entra naquilo que a Margaret Mead, que nós vamos falar agora, e que a Ruth Benedict constroem como padrão cultural. Cada cultura tem um padrão cultural. E aí entra a questão do relativismo cultural também, Letícia. Deu para entender? Letícia? Sumiu a Letícia. Não, ela comentou comigo, professor, que para ela tá travando. Tá travando? Bem, eu tô gravando. O sinal da agora, Letícia Carlos. A voz Oi? dela tava travando mesmo. Tá. Então ela comentou. Tá certo. Mas eu tô gravando, Eu depois sim. eu passo os vídeos gravados lá para ela, sem problema. Tá, então vamos lá. Carlos, então antes de eu compartilhar aqui a Obrigada. tela. Eu sim. Tá ouvindo agora, Lê? Eu acho que ela saiu e vai entrar de novo. Então, esse é o livro do Irving Goffman que eu tinha falado, Carlos, ó. Estigma, tá? Da antropologia urbana lá que ele tinha falado. Estigma, notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Esse livro aqui é muito legal. Então, eu vou Se eu compartilhar for ler lá. todo o livro que você fala, eu levo umas 3 Oi? vidas. Se eu for ler todo o livro que você fala, eu levo umas 3 vidas. São dicas, né? Dicas. Quando você puder, daí você lê, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente voltar para Madame Mead aqui novamente. Gente, estão conseguindo me ouvir agora? Agora estou. Daí agora você pode responder a minha pergunta, né? Você entendeu lá a explicação sobre o relativismo cultural? Entendi sim, professor. Obrigada. Eu vou tentar deixar a minha câmera desligada, porque daí eu acho que não vai travar tanto. Beleza. Tá bom? Obrigada. Ok. Então, Margaret Mead, na introdução, esse livro Sexo e Temperamento, né, a introdução e o primeiro capítulo que eu pedi para o Carlos ler, enfim, eu vou passar para todo mundo, tá? Desculpa essa minha falha. Ela vai buscar entender a conduta, as crenças e a sexualidade dos povos nativos da Nova Guiné. Né? Só que a Nova Guiné, ela é uma região lá no Oceano Pacífico, né? Eu vou até mostrar o mapa, eu tenho um mapinha aqui, essa região aqui, bem perto da Austrália, né? Bem essa região geográfica. É uma região cheia de ilhas, né? A Nova Guiné ela não é uma região que só tem uma cultura, né, pessoal? Nós temos várias culturas nativas ali na Nova Guiné. E a Margaret Mead vai fazer a maior parte das pesquisas dela nessa região. Então, ela sai dos Estados Unidos e se desloca até essa região, fica lá, num primeiro momento, alguns meses, depois ela retorna, fica anos, né,
fazendo esses trabalhos de campo, mas ela vai buscar entender, né, como que essas culturas elas se organizam, tendo como base a cultura ocidental. É claro que ela vai se desvencilhar da cultura ocidental, mas ela vai fazer uma análise comparativa. Era uma coisa muito comum no início da antropologia, as análises comparativas, né? Porque a gente ainda era muito preso à cultura eurocêntrica. Então, a partir do momento que eles vão a campo, eles vão sempre, a todo momento, fazer comparações, né? E ela vai fazer essas comparações da forma como essas culturas se organizavam, né? Por meio da crença. É claro que ela vai falar muito da religião, né? Dos ritos religiosos. Nesse, né, primeiro capítulo aí ela não vai falar muito, mas depois ela vai acabar entrando nessa discussão. Também a organização familiar, né? Como que as famílias elas eram organizadas dentro daquelas culturas. E aí entra o trabalho, a divisão social do trabalho, o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, né? Entra a questão da sexualidade, dos papéis, que ela não chamava de papéis de gênero naquela época, né? Porque o conceito de gênero não existia na década de 30, ele vai existir só depois, na década de 70, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, né? Mas ela vai falar como que o sexo se organizava, como que homens e mulheres se comportavam perante o trabalho, perante a família, por meio aí perante as obrigações cotidianas que qualquer cultura possui, né? Assim como a nossa cultura possui obrigações cotidianas, qualquer cultura vai possuir essas obrigações, né? Toda cultura vai trabalhar, toda cultura vai se relacionar, enfim, né? Só que de formas diversas, né, pessoal? Então, ela vai fazer essa observação, vai coletar os seus dados, né, e vai trazer algumas análises comparativas que, diga-se de passagem, no primeiro momento até não foram muito bem aceitas no meio acadêmico, né? Porque a tradição, né, o peso da tradição era muito forte, né? E ela lá na Nova Guiné, na Papua Nova Guiné, no ano de 1935, ela publica o livro. Mas antes disso, né, anos antes, ela fez a pesquisa. Ela vai estudar 3 culturas dessa região. Né? Eu acho que fica bem claro, né, Carlos, no texto, quais são essas culturas. Ela vai estudar os Arapeche, né, os Arapeche das montanhas. Né? Então, aqui nessa região, nós tínhamos lá os nativos que viviam no litoral, ou seja, na praia, no litoral, né? Aqueles que habitavam as montanhas e aqueles que habitavam as planícies, né? Cada uma dessas culturas elas possuíam representações diferentes e organizações políticos-sociais também diferentes. Então, ela vai estudar os Arapeche, os Chambuli, né, e os Mondugumor, assim que se pronuncia mesmo, né? E ela vai perceber a diferença entre esses nativos. Tem um mapa no livro, Carlos? Carlos, tem um mapinha no livro, né? Você sabia que eu tinha esse livro, eu emprestei para um aluno e nunca mais me devolveu, né? Sim, ó, veja se você consegue ver. Então, é a Nova Guiné, né? Essa região ali, exatamente. Né? Os Arapeche, eles habitavam as montanhas, né? Ela vai falar mais dos Ele Arapeche. trabalha só com metade da Nova Guiné. Oi? Ela vai trabalhar só com a metade leste. Com a metade leste aí da Nova Guiné, exatamente. Mas cada uma dessas culturas, elas habitavam regiões diferentes. Né? O litoral, as montanhas e as planícies. Né? Na introdução, ela vai dar um panorama geral, mas no primeiro capítulo ela vai falar dos Arapeche. Né? Os Arapeche era uma cultura maternal. Né? O que seria uma cultura maternal? Então ela colocava o seguinte, né, que o trabalho ali, a divisão do trabalho, o cuidado com as crianças principalmente, né, o trabalho doméstico, esses afazeres, pelo menos que aqui no Ocidente, né, são considerados afazeres femininos, né, afazeres de mulheres, né, ou, por exemplo, cozinhar, né, o cuidar dos filhos. Isso não necessariamente era um trabalho de mulher, não necessariamente era um trabalho específico das mulheres lá com os Arapeche. Então, da mesma forma que os homens eles trabalhavam com os trabalhos mais pesados, né, no sentido de carregar coisas pesadas, na agricultura, né, agricultura que exige um trabalho braçal mais intenso, né, transportar alimentos, transportar cargas, né? As mulheres elas não ficavam fora desse trabalho. Tanto que o texto vai falar, né, não me recordo bem a página,
mas ele vai falar o seguinte, que os Arapesh, às vezes, eles até preferiam, né, que as mulheres carregassem as cargas pesadas na cabeça, né, porque fisicamente, né, o formato físico da cabeça das mulheres suportava mais peso, suportaria, né, mais peso do que o formato da cabeça dos homens, né? Você quer fazer um comentário, Carlos? Eu quero, isso que eu ia falar, eu estava bem nessa página e tinha marcado como a divisão do trabalho da comunidade. Exatamente. Então, assim, o que aqui no Ocidente era considerado algo extremamente masculino, aí até me faz lembrar de um outro trabalho antropológico que eu citei a aula passada, que é a dominação masculina do Bourdieu. O Bourdieu ele vai fazer um trabalho de campo muito parecido com a Margaret Mead, mas lá no norte da África, lá com a cultura cabília, na Argélia, né? Lá não, lá na Argélia não, isso era trabalho masculino, né? Lá na Argélia isso era muito próximo, né, do que nós ocidentais considerávamos no passado trabalho de homem, né? E é muito interessante ela trazer essa perspectiva da divisão do trabalho, né? Até para quebrar com o senso comum, que era muito forte dentro das pesquisas acadêmicas em relação, né, ao que viria a ser masculino e o que viria a ser feminino, o que viria a ser trabalho de homem, o que viria a ser trabalho de mulher. E uma outra questão também, dentro dessa divisão social do trabalho, os trabalhos domésticos. Então, nós ocidentais, historicamente, fomos construídos que o trabalho com a casa, né, o trabalho com os filhos, cuidado com as crianças, e vamos e venhamos, né, gente, cuidar de criança é um pé no saco, né? Quem que já cuidou de criança? Não é fácil, eu tenho sobrinhos pequenos, né? Mas culturalmente nós somos construídos que é um trabalho feminino, né? Os antepassados, os nossos pais, os nossos avós, né? Hoje nem tanto mais. E o que ela observou lá com os Arapesh? Os homens cuidavam dos bebês, os homens cuidavam muitas vezes dos trabalhos domésticos, muito embora as mulheres elas cozinhassem mais, mas quando as mulheres estavam trabalhando no campo, quando elas estavam lavorando a terra, os homens preparavam muitas vezes os alimentos, né? Então essa divisão do trabalho, sem uma segregação rígida entre homens e mulheres, é o que fez a Margaret Mead entender os Arapesh como uma cultura maternal. Né? O que é uma cultura maternal? Né? Voltada à divisão sexual do trabalho dentro de uma perspectiva mais justa, né? E não tão segregada, e maternal no sentido do afeto mesmo, porque os homens demonstravam afeto. Né? Os homens eles não eram duros, né, nos sentimentos, né? Porque uma outra característica ocidental em relação ao masculino e ao feminino é o homem sempre estar ligado à razão e a mulher à emoção. Então, demonstrar sentimentos aqui no Ocidente sempre foi algo, né, conotado, construído como algo feminino, né? O homem não pode chorar, o homem não pode ser afetuoso, né? Então, quando ela faz essa pesquisa de campo, ela desconstrói isso, né? Porque ela traz outras características, né? E entra naquela questão da cultura ter uma lógica própria, né? Ter uma história, ter uma lógica própria. Muito diferente do que os antropólogos que faziam trabalhos indiretos pensavam, né? Sempre pegando a nossa referência para colocar nas outras culturas, né? Para construir referências para outras culturas. Tanto que aqui, eu não sei se é a mesma página que você, Carlos, aqui no meu PDF né? Mas eu não sei qual que é a edição do teu livro, né? Essa aqui é uma edição, acho que mais antiga. Na página 40 ali, bem no finalzinho, né? Ela vai falar das crianças, né? Depois eu juro que eu mando o texto para vocês, pessoal. Quem não recebeu, me desculpe não ter mandado. Ela vai falar das crianças. Daí ela fala o seguinte, né? Aposentam-se alegremente, né? No caso os Arapesh, na meia-idade, né? Na meia-idade, depois eles trabalharem boa parte da vida, né? Eles vão se dedicar a tarefas mais leves. Depois de anos bem empregados na educação dos filhos e no plantio de palmeiras suficientes para prover esses filhos de uma vida toda. As regras que governam o crescimento são muito simples. Existem dois bens incompatíveis no mundo, os associados ao sexo e as funções reprodutivas das mulheres, e os associados com o alimento, com o crescimento e as atividades masculinas de caça e plantio, que devem sua eficácia a auxílios sobrenaturais, a pureza e aspectos do sangue masculino dados ao crescimento.
deve-se evitar que esses dois bens entrem em contato muito íntimo. O dever de cada criança é crescer, e o dever de cada homem e cada mulher é obedecer às regras, a fim de que cresçam as crianças e o alimento de que elas dependem. Os homens, como as mulheres, estão inteiramente empenhados nessa nutritiva aventura. Pode-se dizer que o papel do homem como da mulher é maternal. Né? Achou, Carlos, aí no livro? Né? Então, o que ela está falando? Todos os momentos da vida, né? Desde o trabalho, né? Desde a criação dos filhos. É claro que aqui entra a religião também, como toda cultura. Nós vamos ter o sagrado, nós vamos ter os rituais e as práticas sagradas. Né? E dentro das crenças lá do Zarapesh, né? Entra a questão da pureza. Né? Essa questão da pureza não é algo que está só no cristianismo. Né? Em várias outras religiões a gente vai encontrar. Os aspectos sobrenaturais, por exemplo, para uma boa colheita, para um bom plantio, para uma boa colheita, e também, né, para uma fartura dentro ali das aldeias, né, para que, no caso, os povoados eles não passem nenhuma necessidade, existe todo um culto a determinados deuses. Mas dentro de todos esses processos ali das aldeias, né, dessa cultura Arapesh, né, a gente não vê uma grande segregação entre os sexos, tanto homens quanto mulheres, eles participam de vários momentos aí, né, da vida, né? E isso inclui a família, isso inclui as crianças, isso inclui os trabalhos domésticos, inclui também os trabalhos braçais, os trabalhos de subsistência, né? Os trabalhos mais pesados. Nesse sentido, ela vai denominar aí no final da sentença os Arapesh como maternais. Os próximos capítulos, né, que ela vai falar dos Chambuli e dos Mandu, olha, dificuldade que eu tenho para pronunciar o nome dessa cultura. Mandugumor, né? Ela vai perceber que os comportamentos eles são diferentes, né? Os Mundugumor, por exemplo, eles possuíam um comportamento muito mais agressivo, muito mais violento do que os Arapesh. E os Chambuli, personalidades invertidas em relação ao padrão ocidental. E aí entra a questão da vestimenta, né? Entra muito a questão do que os homens vestiam, do que as mulheres vestiam. Né? Então, ela está fazendo um trabalho maravilhoso com essas culturas, né, para pensar os padrões, tanto de homens quanto mulheres. Né? O que hoje a gente chama de padrão de gênero, que ela não chamava naquela época, né, porque o conceito não existia, né, mas ela já estava fazendo uma pesquisa nesse sentido, né, ela está fazendo um trabalho incrível, né, por isso sexo e temperamento, né, como que o sexo biológico, aqui ela está falando do sexo biológico, né, ele vai interferir na forma como essas culturas elas se organizavam, como que essas culturas elas interpretavam a sua realidade, o que vai aí trazer toda uma forma de organização social, né, que inclui o trabalho, família, enfim, tudo isso que nós discutimos até aqui. Quer fazer alguma pergunta, Carlinhos? Sim. Fala. Deixa eu achar aqui a página, daí você tenta achar aí, acho que fica mais fácil. Tá. Para mim, é página 39. 39. Vamos ver se é aqui no meu texto. Aqui também. Leia para mim para ver se eu acho o parágrafo. Qual parágrafo que é? Para mim é o segundo. Pode falar. Não só a doença e a morte, mas também a desgraça. Achei. Pode Então, ler a sentença. Essa sujeira que eles falam ali nesse parágrafo seria, digamos, como se fosse comparado ao que chamam de macumba da cultura africana? Vamos ler o parágrafo todo? Oi? Vamos ler o parágrafo todo para a gente entender o contexto? Tá bom. Você quer que eu leia? Você lê para mim, fazendo um favor? Sim. Não só a doença e a morte, mas também a desgraça. Um acidente durante a caça, uma casa queimada, a desserração da esposa. Deserção, tudo isso né, se atribui... não sei o que significa. Para causar estes desastres menores, não é imprescindível que o feiticeiro esteja a posse da sujeira da vítima real. Precisa apenas fumar a sujeira de algum outro da mesma localidade, murmurando sobre ela seus desejos malévolos. Sim, qual que é a dúvida em relação a esse parágrafo? Tipo, se essa sujeira
é comparada, de repente, com o que tem algumas culturas do voodoo, o objeto, tipo, que seria o... para atrair o feitiço, digamos assim. Na Desse verdade, rito, então. aqui tá ligado à religião, na verdade, deles, né? A religião nativa, né? A crença que eles tinham em relação a alguns fatos que ocorriam dentro das aldeias, né? A doença, ela tinha uma explicação, a morte, ela tinha uma explicação, uma má colheita tinha uma explicação, uma queimada num momento indesejado, a deserção aí de uma esposa, na verdade, é quando uma esposa ela deixava de lado as obrigações, né? Não só com a família, né? Mesmo porque essas obrigações elas eram mútuas dentro ali do Zarapesh, né? Mas ela deixava essas obrigações com o trabalho. Né? Numa cultura nativa, Carlos, o trabalho é muito importante. Numa cultura que depende da agricultura, né? É importantíssimo porque a agricultura que, na verdade, vai gerar subsistência. Né? A aldeia não come, a aldeia não alimenta as crianças, né? Se todos não se dedicarem ao trabalho. Então, a deserção de uma esposa seria ali ela deixar de assumir as suas obrigações no trabalho como um todo, o que seria o caso do homem também, né? E tudo isso, na concepção do Zarapesh, isso a Margaret Mead está observando, ela está ligado aí a questões sobrenaturais, a questões voltadas à religião. Geralmente, quando uma aldeia é inimiga, porque as aldeias elas não eram amiguinhas umas das outras. Né? E uma coisa que ela observou muito bem nessas culturas. Né? Os Zarapesh não eram amiguinhos dos outros ali da Nova Guiné, né? Daquela parte leste que ela estudou. Né? Quando outras aldeias desejavam o mal, né, de uma outra aldeia, existia toda uma explicação sobrenatural para muitas questões que ocorriam ali com determinadas famílias. Inclui a fome, inclui a morte e muitas vezes também a doença. Né? Eu acho que é mais... Carlos, Eu acho que é mais ou menos isso que ela está querendo colocar. Não, na verdade, é algo muito ligado a isso que ela está querendo colocar nessa sentença, nesse parágrafo. Deu para entender? Sim, a Letícia estava Carlos. falando. Fala, Lê. Então, é porque assim, eu não sei se tá certa essa interpretação, mas pelo que eu entendi, quando ela cita sujeira, tem tudo a ver com a feitiçaria e tudo mais, mas é no sentido literal. Porque ela fala na página 38, bem assim, quer ver? Calma aí. Vamos lá. Eles andam soberba e arrogantemente sem medo devido à feitiçaria. Com um pouco de exúvias, um resto de alimento, uma tira de roupa usada, ou ainda melhor, um pouco de secreção sexual, acredita-se que o feiticeiro das planícies é capaz de causar à sua vítima a doença e a morte. Então, eu acho que, não sei, né? Que se o feiticeiro no Zarapesh tiver tipo uma secreção sexual da pessoa, ele tem meio que poder sobre ela. E nesse trecho que você perguntou, pelo que eu entendi, se ele tiver uma sujeira de uma pessoa do mesmo lugar que essa pessoa que ele quer fazer mal, ele também consegue, ele também tem poder sobre ela. Não sei se está certa essa interpretação, mas foi o que eu entendi. Não, está certíssimo, né? Você ter alguma coisa do outro, né? Isso te dá um poder. No caso aí o feiticeiro, né? Que seria lá alguém ligado ao culto, alguém ligado lá aos rituais religiosos. Também está, né? É uma interpretação correta. Mas uma interpretação além dessa, além do poder ali digamos assim, do detentor do sobrenatural, digamos, o guia ali dos rituais religiosos, que seria esse feiticeiro, enfim, a gente pode pensar a forma como os arapestes vão interpretar todos os acontecimentos dentro da aldeia, né? E essa interpretação, no caso, seria ali os acontecimentos cotidianos. Né? Dentro dessas culturas nativas, as explicações sobrenaturais elas são muito presentes. Né? O lugar ali Sim. da religiosidade é algo muito presente dentro dessas culturas. O que É. para nós soa um pouco estranho, sabe por quê? Porque nós ocidentais, né, nós já estamos há muito tempo já separados dessa interpretação sobrenatural da vida. Muito embora a religião ainda tenha um simbolismo muito forte, né, mas a boa parte das explicações do mundo aqui para nós ocidentais são explicações ligadas à razão, ligadas à ciência, né? Porque nós já vivemos numa sociedade secular, né? Uma sociedade secularizada,
há muito tempo, né? O que não é o caso de culturas nativas, como é o caso lá dos Arapesh, né? E das outras culturas que ela está analisando lá na Nova Guiné. Beleza, Letícia? Beleza. Mas Professor, eu tá... queria fazer só um comentário. Pode, claro. Então, eu achei muito interessante. Eu li a introdução e o primeiro capítulo, e eu achei muito interessante como as coisas variam de um lugar para o outro. Tipo, no litoral é o lugar que chegam as novidades e o povo parece um pouco mais atualizado, na minha percepção. Se eu estiver errada, pode me corrigir, tá? E uma coisa que eu também percebi é que parece que os Arapesh têm tipo um senso de comunidade, assim, porque eu li em uma parte do livro, não sei qual parte agora, que eles juntavam meio que, não dinheiro, mas para comprar as coisas do litoral para todos poderem usar, assim, sabe? E uma coisa que eu também achei que remete a isso é o fato deles preferirem passar fome, às vezes, do que perder um rito, um festival, assim, sabe? Todas essas É isso. interpretações suas estão totalmente corretas, né? Ah, Os Arapesh da montanha, né? A riqueza, na verdade, a riqueza material, artefatos e entra a alimentação aí, estaria no litoral, aham. né? Então, no litoral que estariam todas as novidades, né? Inclusive, muitas vezes, para a subsistência da aldeia, que nem tudo eles conseguiam produzir para a aldeia. E entra a questão da religiosidade também. Né? A religiosidade, os ritos religiosos, eles eram muito mais importantes para essa cultura arapeche do que a alimentação, por exemplo. Né? Muitas vezes até do que o próprio trabalho. A religião ou sobrenatural, contato direto com as divindades estaria sempre em primeiro lugar. Né? E isso mudava muito. Uma coisa interessante que você trouxe aí da leitura do texto, como isso muda muito de lugar para lugar, né? A planície é Sim, uma coisa, as montanhas é outra, o litoral é outra coisa. exatamente. É muito legal isso. E E eu só você fique fiquei com atenta uma só, dúvida. Letícia, só uma questão importante. Como que a Margaret Mead foi atenta para observar todos esses detalhes? Com certeza. Pode falar. Então, eu fiquei em dúvida, tipo, porque eles não usam dinheiro lá. Eu fiquei em dúvida, o que que eles usam, assim, porque ela falou sobre as danças e tudo mais, mas eu fiquei um pouco confusa. Na verdade, né, essas culturas nativas, hoje não, né? Claro que hoje, né, 2020, uma coisa que é bom que fique claro também, a Papua Nova Guiné foi colonizada pelo Império Britânico, né, pelos americanos, mesmo pelos estadunidenses. Então são culturas ocidentalizadas hoje. Hoje é óbvio que estão inseridas na cultura ocidental. Né? Mas assim, lá no início do colonialismo, né, quando essas culturas ainda eram pouco aculturadas, o capitalismo não era uma realidade. Então eram culturas que não conheciam dinheiro. Né? Dinheiro é algo ocidental, é algo aqui de nós ocidentais. A maior parte delas trabalhavam por meio do escambo, por meio da troca mesmo, né? Ah, Entendi. no caso do litoral, né, onde a riqueza alimentar era maior, mas faltava alguma coisa lá para os povos do litoral, mas os da montanha supriam os do litoral com outras coisas. Né? Então, o escambo era algo muito comum nessas culturas nativas. E a gente vai observar em outras culturas nativas, além dessas da Oceania. Né? No caso, os próprios índios aqui das Américas, né? Os que, claro, antes da colonização, né? Lá no período que eles não eram aculturados, né? Como eles são hoje. Mas não era o dinheiro mesmo, né? Não é o Mas capitalismo, então não era eles uma realidade. usavam meio que várias moedas de troca, entre aspas, assim. Moedas de troca, artefatos, né, objetos, Ah, né? tá. E quando eu falo artefatos, aí entra cerâmica, né? Entra ali o que eles conseguiam produzir, né? Pensando na cultura material. E entrava também a questão da alimentação, né? No caso dos povos do litoral que tinham lá uma fartura maior em relação à alimentação, né?
E moeda de troca era qualquer objeto que um povo dependia, né? Que alguma aldeia dependia, precisava. Era uma cultura do escambo, era uma cultura da troca. Mas não era o papel moeda como a gente tem, não era o dinheiro como a gente tem, como a gente usa aqui. Depois do colonialismo, daí é outra história, né? Hoje, como eu falei, estão totalmente inseridos na cultura ocidental. Tá bom, obrigada, professor. De nada, querida. Carlos, alguma pergunta? Não, ali o que a Lê estava falando ali sobre a organização da sociedade, eu acabei passando um pouquinho da meta dessa semana e estava lendo o segundo capítulo. Ele vai falar justamente disso, da cooperação da sociedade entre si. Não é um spoiler, mas não vai ter tanto problema, sobre o que eles dizem sobre a maneira como é organizada a agricultura. Então, dentro da tribo, se tem vizinhos ou da família, por exemplo, eles acabam indo para a zona agricultável e acabam dormindo por ali fazendo abrigos, porque às vezes é muito longe de onde é a sede da casa, digamos assim, como se fosse num esquema de uma fazenda, se for pensar dessa maneira. Sim, as E, distâncias eram enormes, né? A relação que eles vão construindo ali é como se fosse uma cooperativa agrícola desse século XXI que a gente vive. Exatamente. Aliás, para a próxima semana, vocês conseguem ler o segundo capítulo, Uma Sociedade Cooperativa? Que entra. Você já leu, né, Carlos? Você não precisa, né? O Cadu tá adiantado já. O Cadu já está adiantado. Então, Uma Sociedade Cooperativa, ali até fica para a Zilá e para o Álvaro, né? Vou passar o PDF para vocês sem falta, gente. Esse livro da Margaret Mead, ele não é um livro difícil. Você achou o texto difícil, Letícia? Não, achei bem tranquilo. Nossa, achei muito legal, sério, eu me interessei bastante. Bem explicativo. Então vamos ler Uma Sociedade Cooperativa para semana que vem, né? Você pode adiantar, no caso, a tua leitura, cara. Você já ir para frente, se você quiser, tá? Não tem nenhum problema. Gente, eu preciso só, rapidamente, a gente tem 2 minutos antes de cair aqui o link. Zilá, quer falar alguma coisa, Zilá? Não, Matheus, estou satisfeita. Gostei muito da aula. Não quero falar nada, não. Beleza, Obrigada. Zilá, obrigado. Álvaro? Não, Matheus, nossa, foi muito bom, muito proveitosa a aula. Não tenho nada. Eu sempre falo alguma coisa, mas hoje não. Tá certo. Gente, antes que caia o link, eu quero agradecer muito a presença da Letícia, tá? Seja bem-vinda aí ao nosso grupo de estudos. Como eu falei, é algo mais informal, tá, Letícia? Aqui todo mundo conversa, todo mundo discute. Carlos, obrigado pela presença, tá? Oi? Imagina, obrigada a você pela aula e obrigada, Cadu, pelo convite também. Está Foi sempre muito boa. sempre aberta aqui para os nossos debates, tá? Até a semana que vem. Carlos, obrigado, tá, querido? Eu que agradeço, professor, a oportunidade imensamente. Tá certo, meu querido. E sempre traga as suas contribuições, as suas anotações, tá? Inclusive do que eu não discuto, porque eu não sou assim de discutir o texto linearmente, né? Página por página. Eu sou bem descontínuo, né? Eu sempre fui bem descontínuo para discutir texto. Então, assim, anote, grife lá, né? O que tiver dúvida, que a gente vai discutindo aqui, tá bom? Tá bom, então. Beleza? Então é isso, queridos. Valeu, Bom final de semana para vocês. Abraço em todos. Abraço. Tchau, lá, Carlos, Letícia, Matheus. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau para vocês. Até a próxima semana. Até. Boa semana. E se cuidem, usem máscara, álcool em gel. Pode deixar, pode deixar. Olha o Covid. Tchau, tchau, gente. Bons estudos para todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.